Vamos para a primeira informação de hoje. Olha, a cassação de vereador de Ji-Paraná é revertida. E justamente por essa reversão, causou muita repercussão no estado de Rondônia. E trouxe aí à tona as ações não fundamentadas que acabam gerando prejuízos à imagem de figuras públicas. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia em manter o mandato do vereador Marcelo Lemos repercutiu em todo o estado. O parlamentar que foi eleito no ano passado em Ji-Paraná com 938 votos foi cassado em junho deste ano. Ele também ficaria inelegível pelo prazo de 8 anos. Mas o advogado de Marcelo Lemos, Dr. Nelson Canedo, conseguiu, junto à Justiça Eleitoral, reverter a cassação do vereador. O TRE, ele julgou, deu provimento ao recurso, revertendo a cassação, que na nossa concepção essa cassação jamais deveria ter ocorrido, porque as provas realmente são frágeis. Quando você lida com mandato eletivo, você não lida com aquele direito subjetivo só do candidato, não. Você afeta toda uma dada comunidade. Afinal de contas, eleitores votaram naquele vereador para ele estar ali. Ele representa um determinado segmento social, defende os interesses dele. Quer queira, quer não, aquela decisão de Ji-Paraná afetou o município, com certeza. E graças a Deus, o TRE reverteu a situação e a paz política vai reinar naquele município. Marcelo foi acusado de comprar votos de indígenas da etnia Gavião em Ji-Paraná. Segundo o advogado Nelson Canedo, o autor da denúncia, que é o atual primeiro suplente de seu cliente, não apresentou provas suficientes. Canedo agiu rápido junto à Justiça Eleitoral, entrou com recurso e conseguiu que o parlamentar continuasse com o mandato. Eles entenderam que de fato não havia prova alguma que indicasse que houve qualquer tipo de compra de votos. Isso aí restou muito claro, o voto da relatora foi muito claro a respeito dessa situação. E ela analisou as provas realmente com profundidade. E seguiu o mesmo entendimento da Polícia Federal. A Polícia Federal também investigou esse caso e entendeu que em nenhum momento restou comprovado ou havia indícios de qualquer tipo de crime eleitoral. Mas, infelizmente, em Ji-Paraná, a ação foi julgada procedente com base em depoimentos de pessoas que, de fato, tinham interesse na causa e que não tinham nenhuma prova. Segundo o advogado, o autor da denúncia também pode se tornar alvo de identificação do Ministério Público. Segundo a decisão do juiz, por possível uso indevido de sua condição de delegado de polícia na cidade para conduzir investigações particulares em seu próprio benefício. No final, ele determinou que fossem tiradas cópias do processo e remetido para o Ministério Público para apurar o crime supostamente praticado pelo autor da ação, o delegado Cristiano, que ele supostamente utilizou a estrutura da Polícia Civil em benefício próprio. Porque quem pode investigar e quem deve investigar crime eleitoral é a Polícia Federal, isso é uma obrigação constitucional. Agora, não podia o autor da ação, como delegado da polícia, utilizar a estrutura da Polícia Civil durante o horário de expediente em proveito próprio. Apesar da vitória, Nelson Canedo destaca os desconfortos que esse tipo de ação não fundamentada causa no mandato de qualquer político. E afeta também quem? O próprio político. Que por mais que haja a reversão dessa cassação, mas o que ficou até então, o que era? Era a pecha de um político que utilizou do seu poder para comprar votos. De um político que não era correto. Por mais que a imprensa divulgue agora que de fato houve essa reversão, mas parcela da comunidade não vai ter acesso a essa informação, entendeu? E vão ficar com aquela informação anterior, daquele político corrupto, daquele político que de fato utilizou do seu poder e que hoje que a gente verifica que não é nada disso. Por isso que essas sentenças, de fato, elas têm que ser bem fundamentadas, baseadas em provas seguras, para também não acontecer essa situação. Bom, primeiramente eu já discordo de cara do advogado, Nelson Canedo. Depois dessa notícia sair agora aqui, já saiu ontem, hoje estamos agora com a palavra do advogado sobre esse caso rumoroso lá de Ji-Paraná. Depois que sair aqui na SIC TV, a cidade toda já vai ficar sabendo, viu, advogado, doutor Nelson Canedo. Ji-Paraná já está agora toda ciente de que o seu cliente é inocente e que o vereador não fez o uso da compra de votos. Claro que eu estou brincando aqui com o nosso advogado, porque sempre vai ter alguém que vai usar o afastamento temporário do vereador no futuro para dizer que ele comprou votos, enfim, são danos irreparáveis.
que são causadas a partir de algumas decisões, às vezes apressadas, às vezes alguém que tem interesse, como no caso de desbancar o vereador, de produzir as provas, de apresentar as provas. E aí tem uma acusação gravíssima do advogado Nelson Canedo, que já está encaminhado, inclusive, para o Ministério Público. Não é conversa no microfone, é uma ação que já foi tomada pelo advogado, de que já encaminhou a MP denúncia do uso indevido da máquina da Polícia Civil em Ji-Paraná para a produção de provas contra alguém que depois foi considerado inocente. Quando, na verdade, aí tem razão e, claro, ele entende do assunto, como poucos. Nelson Canedo diz que é uma atribuição da Polícia Federal investigar esses crimes eleitorais. Bom, é um assunto que ainda certamente vai dar muito pano para manga. Aliás, doutor Nelson Canedo, esse ano, já foi destaque, porque conseguiu também um outro resultado positivo, quando muito poucos acreditavam nisso, que foi a volta, ou a manutenção da prefeita de Pimenta Bueno no cargo. Enfim, a política, na verdade, ou a eleição, na verdade, ela não acaba junto com o término da votação. A eleição sempre continua, e às vezes leva 1 ano, leva 2 anos, leva 4 anos a eleição para terminar. Porque são as pendências que vão acontecendo, e a gente vai vendo aí algumas situações que são repostas com danos irreparáveis para as pessoas atingidas. É uma pena que seja assim. Mas, enfim, a justiça veio, pelo menos, é uma decisão final, e eu tenho que acreditar na justiça. A decisão veio tardiamente, mas felizmente veio.